Olá, gente, tudo bem? Como estão? Quanto tempo? Vamos lá. Tô aqui com essa cara de sono, né, para fazer um relato para vocês. Muito legal que tive hoje. E quando eu tenho experiências fora do corpo assim, eu fico tão, mas tão grato, me sinto tão leve, preenchido de tanto amor que eu fico, meu Deus, eu preciso já gravar logo, porque eu não posso perder esse sentimento que está dentro de mim, né? Eu não posso deixar passar essa coisa que está dentro de mim e contar um pouquinho do que eu consegui ver do lado de lá, né? Então, ah, é uma experiência que, assim, gente, talvez eu até ponha no título, não sei, vamos ver, mas foi do umbral pro céu, entendeu? O negócio foi, assim, muito, muito legal. Então, essa experiência começa num ambiente bem umbralino, tá? No ambiente de umbral. Como é que eu sei disso? No início eu não estava muito lúcido, tá? No início eu estava assim como se fosse num sonho mesmo, tá? E eu estava num ambiente sujo, né? Tinha um monte de gente, estava rolando assim uma bagunça, e tinha uma preocupação de estar me escondendo, de fugir, de conseguir escapar dali. E teve uma hora, e eu sei disso porque depois que eu acordei eu estava com muita vontade de ir no banheiro. No meio do sonho eu estava procurando um banheiro, né? Daí eu fui em busca de um banheiro nesse lugar que eu estava bagunçado. Achei o banheiro, gente, banheiro horrível, fétido, cheio de um monte de nhaca pra todo lado, para não falar aquele nome. Foi horrível mesmo, as privadas assim, entupidas de nhaca. E aí eu nem consegui usar, eu saí de lá assim, tipo, com aquela náusea assim, horrível. E aí dali, depois do banheiro, eu comecei a procurar desesperadamente sair dali, ir embora dali, né? Aí fui, então passei por várias portas, uns quartos e tal. Interessante que eu tinha um objeto na minha mão, na altura assim, no máximo 2 palmos de tamanho, assim, e eu segurava aquilo com muito cuidado. Era como se fosse assim, a rememoração que eu tenho, como se fosse uma estátua que eu carregava. Mas não era bem uma estátua. Agora pensando melhor, depois que eu acordei, era tipo uma rocha, só que como ela era pontuda assim para cima, lembrava o formato de uma estátua e ela meio curva assim, né? E eu não sei o que eu fazia com aquilo na mão. Só sei que eu queria fugir dali e eu escondia aquilo. Então tinha hora que eu botava debaixo da camiseta, tinha hora que eu escondia atrás das costas e ficava disfarçando, fingindo, para as pessoas não perceberem que eu estava carregando isso, né? Ah, então aí, graças a Deus eu consegui, depois de muito procurar, abrir porta, fechar e passar por várias vielinhas assim, super labiríntico o negócio, eu consegui escapar dali, finalmente. Então, quando eu saí, eu já vi a rua, assim, consegui ver a rua, umas casas, assim, meio parecendo que está em construção, meio inacabada, umas coisas inacabadas e tal, né? E aí, foi aí que eu olhei pro céu, né? Quando eu olhei pro céu, assim, eu queria ver o céu e tal, porque aí tava tudo cinza, nublado, assim, bem nublado, bem cinzento, assim, como se o sol não conseguisse penetrar ali, tá? E e aí eu olhando para o céu, vendo isso e analisando isso, né? E com aquele alívio assim, consegui escapar e tal, né? Aí fiquei contemplando ali o céu, pensando no sol, do porquê que eu não estava conseguindo ver, de onde vinha o sol, né? Porque quando tá nublado, às vezes muito nublado, a gente consegue saber, né? Que teve um brilho mais forte de um lugar e o sol tá ali e tal. Não conseguia ver o sol de lugar nenhum, né? E aí olhando para o céu, de repente, começa a aparecer como se estivesse materializando mesmo, a surgir do nada um disco, né, bem alto assim, tipo alto, sei lá, como se fosse como se estivesse na altura de um prédio de 50 andares, assim, ou 100 andares, bem alto, né, não muito perto da gente, assim, não tão perto, mas perto. E aí era um disco pequeno e meio cinza escuro, assim, meio metálico, assim. Não dá pra saber direito, tava muito alto, tá? E ele tinha tipo umas ranhuras, assim, ele tinha uns sulcos, uns vincos, né? Eu vou tentar desenhar esse disco, tá? Eu vou colocar passando aqui do lado, enquanto eu vou falando as coisas, aí eu vou tentar também desenhar depois o que eu vi. E aí, esse disco apareceu e foi passando, né? Aí ele foi sumindo de novo. No que ele foi sumindo, eu levantei a palma da mão pra cima, assim, bem alto, olhando pra cima. Aí eu disse: Não, por favor, volta, volta, vocês estão aí, volta e eu preciso de ajuda, né? Quando eu falei isso, e pensando fortemente aquele desejo de ajuda, assim,
né? Que eu queria sair dali, eu tava chateado de estar ali. Aí eles voltaram, começaram a aparecer de novo, voltando, tá? E, e aí foi muito legal, porque começou a pulsar, a abrir um brilho daquele disco, né? Só começou a brilhar aquele disco. E eu percebi que esse brilho foi intensificando, 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 e eu com a mão pra cima. E nessa hora que o brilho foi intensificando, eu fechei os olhos e pensei, por favor, me levem, eu quero ir com vocês e tal. Fiquei repetindo. Bom, comecei a sentir o meu corpo muito leve, foi ficando leve, leve, e comecei a sentir meu corpo flutuar. Então comecei a subir e bem devagarzinho, assim fui subindo lentamente. Foi tão devagar, tão lento, que no meio do caminho eu pensei assim, tá, nesse momento, né, que eu comecei a subir, eu comecei a abrir a lucidez. Então aí eu comecei a sair de um estado de sonho, né, onde tudo que eu via antes podia ser totalmente mesclado com o onirismo meu, né, totalmente, não vou dizer que o que eu vi após estar lúcido não tenha nada de onirismo, né, não dá pra gente ter certeza absoluta dessas coisas. Mas, estando lúcido, comecei a ficar lúcido, eu comecei a pensar no meio do caminho, como eu fui abrindo a lucidez, eu comecei a pensar, nossa, tá indo tão devagar que eu tô achando, será que vai dar tempo de eu chegar lá? Porque geralmente minhas experiências são bem curtinhas, né? Tive poucas experiências longas, então eu fiquei preocupado, ai meu Deus, bora tal, tipo, senão eu já vou voltar pro corpo, né? Comecei a pensar. E aí, nisso eu, não, calma, relaxa. Aí comecei a relaxar mais e ficar tranquilo no processo. Vamos ver onde é que vai dar isso e tal. Aí fui subindo, subindo, subindo. Quando eu percebi que aquele clarão que me tomou, ficou tudo claro, tudo branco, começou a esvanecer, começou a sumir. Aí eu falei, ai que bom, acho que deu certo, eu cheguei, né, não sei o quê. Aí comecei a tentar olhar já assim aos arredores e tal, e foi melhorando a minha visão. Eu fui ficando cada vez mais lúcido, né? Mas eu ainda não estava 100% não. 100% que a gente fala nunca é 100, tá? Mas no que o ser humano consegue, um ser humano encarnado consegue ficar 100% de lucidez fora do corpo. Aí, nisso, gente, aí apareceu um ser do meu lado, incrível. Ele já apareceu sorrindo, assim. E ele, muito engraçado, ao contrário do que muitas pessoas relatam, ou de outras visões, ou de outros projetores astrais, ou de outras coisas que a gente vê, né? Testemunhos. Esse ser, ele era mais baixo do que eu, porém, ele era bem louro. Bem louro, bem louro, bem lourinho. Ele tinha o cabelo até o ombro, bem louro, mas muito louro, gente. Não é assim, é, um castanho claro, não. É aquele louro nórdico, assim, que o cabelo seja quase branco, entendeu? Mas é amarelo. E o mais engraçado de tudo é que ele tinha um bigode. Eu não sei se ele plasmou isso pra me deixar, pra ficar familiar comigo, ou se ele era realmente assim, né? Mas um sorridente, super amoroso, né? E ele já, aí assim, o que eu consegui, o que eu consigo passar pra vocês era uma sensação, é como se eu estivesse vendo os, sabe, do Senhor dos Anéis, os anões do Senhor dos Anéis, que eles são baixinhos, forte pra caramba, muito forte, pá, muito parrudo. E só que ele era louro. Então é como se fosse aquele Senhor dos Anéis lá. Oh, desculpa, é como se fosse os anões do Senhor dos Anéis, só que lourinho, nórdico, né? Tipo o Legolas lá, né? Lourão. Então isso foi muito interessante, porque eu ficava olhando para ele assim, e como eu estava muito lúcido nessa hora, fui ficando cada vez mais lúcido, comecei a prestar muita atenção nele, né, em tudo e tal. E aí ele falou comigo, né, oi, né, apertou minha mão, assim, como se fosse humano mesmo, me deu oi apertando minha mão, então eu senti aquela confiança, me deu um aperto bem forte assim, sabe? Aí, o que foi que aconteceu depois, meu pai? É muita coisa, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tá. Aí ele começou a falar muito. Ele já começou a desembestou a falar, né? Pá, porque não sei o que e tal. E aí eu fiquei só prestando atenção, né? E aí eu tava entendendo tudo que ele tava falando, tudo mesmo. Só que no meio disso que ele tava falando muita coisa, eu falei, né? Ai, calma aí, peraí, que eu vou precisar lembrar disso tudo que você tá me contando. Quando eu voltar pro corpo. Olha o nível da lucidez, tá? Aí ele deu risada de novo, né? Assim, e as risadas, assim, é sempre de amorosidade. É uma risada, não é de deboche, ou é uma risada gostosa de, tipo, eu tô te entendendo, sabe? Tipo, e tem essa transmissão mental, né? Apesar de ter essa transmissão mental, desses sentimentos amorosos, né? Dessas energias, eles falavam mesmo
não era telepática não, era mexendo a boca mesmo, pelo menos foi assim pra mim, né? Apesar de que em outras vezes sempre foi totalmente telepático. Mas dessa vez foi, assim, uma aparência muito humana mesmo, como se fossem humanos, assim, só que com um aspecto diferente, baixinho, louro, e tinha um bigodão, né, e um cabelo aqui. Então me lembrou os anões do Senhor dos Anéis, só que bem louro. E aí então eu disse, né, que eu não ia poder lembrar, ou que eu não ia conseguir lembrar, pra ele ir com calma, que ele tava me falando muita coisa, que eu queria lembrar de tudo e tal, né? Então ele deu risada ali naquele momento, ele se acalmou um pouco e tal. Aí eu falei pra ele, nessa hora, ah tá, aí quando eu falei, olha, eu tô guardando a estátua, tô protegendo ela, hein, não sei o quê. E quando eu falei isso, ele e mais pessoas, detalhe, tinha um que estava mais distante, parecido com ele, e ele mais próximo, e tinha tipo uns 15 espalhados num espaço enorme. Nisso, quando eu falei da estátua, todo mundo deu umas risadas, bem gostosas, assim, tipo, aí ele já emendou na risada, sim, sim, é a estátua, né? Eu falei, é, estatueta, eu falei, né? Tô com a estatueta aqui, tô protegendo ela. Aí ele, sim, tudo bem, né? Que bom que você protegeu, falou desse jeito. Acho que ele, seja lá o que for, às vezes não era nada aquilo, e ele só amorosamente concordou ali comigo para não me tirar aquela minha certeza de que eu estava protegendo alguma coisa, que eu estava me sentindo bem protegendo aquela coisa, né? Então, seja lá o que for aquela estatueta, se ela era importante ou não, né? Ou se ela era de fato algo que era para eu levar, ou que era para eles pegarem, não sei nesse processo, onde isso começa e tal. É, não sei até onde isso vai, tá? Então, mas eu senti assim que ele riu pra me abraçar, assim, tipo, sim, estatueta, tudo bem, você protegeu mesmo, legal, tipo, como se eu fosse uma criança, né? Sabe, quando uma criança fala uma coisa sem lógica ou sem sentido e você só concorda com ela e diz que tá tudo bem e tal, algo assim. E aí, gente, depois dessa da estatueta que eles riram, porque aí quando eu olhei e vi toda essa galera, gente, o ambiente era todo cristalino, todo, paredes transparentes, objetos transparentes, mas tinha muita coisa metálica também, fosco assim, né? Então era muito lindo. Eu vi também do meu lado direito uns painéis, tá? Esses painéis, agora eu estou na dúvida se eles eram tão cristalinos que eu não via onde eles tocavam e flutuavam, ou se aquilo era uma espécie de holografia mesmo, uma luz que só que era muito real. A luz era assim muito palpável, não era muito transparente, mas poderia ser, né? A tecnologia desses caras, meu, vai entender. Mas tinha painéis, tinha luzes, só que eram luzes como se fossem holográficas planando, como se tipo assim, tem um painel na sua frente, você consegue tocar nele, mas por baixo não tem nada, não tem fio, não tem nada dando suporte para aquele painel. Então não sei se aquilo era projetado por uma espécie de luz, né? Ou se aquilo era uma coisa mesmo física flutuante, né? Então, físico no astral, né, gente? Não físico no físico. Aí, então, depois de eu ver todo o ambiente, depois de eu falar com eles sobre essa estatueta, eu comecei a observar. Eu já estava observando antes, mas eu observei um pouco melhor depois também. Quando ele estava falando aquele monte de coisa e eu prestando atenção, só que eu também estava prestando atenção na roupa dele, desse cara, desse que se apresentou e apertou minha mão. Então, gente, eu vou desenhar para vocês, eu vou colocar aqui perto do vídeo, do lado, ou agora eu vou passar, enquanto eu vou falando, eu vou passar a imagem. E provavelmente também já está aí na capa do vídeo alguma dessas imagens, tá? Então eu vou desenhar, porque eu observei com muito cuidado, eu olhei com muita atenção, eu falei, eu tô lúcido, eu vou gravar o visual. Eu consegui ver detalhes da roupa. A roupa dele era meio esbranquiçada, assim, um cinza clarinho, assim, e era meio, parecia ser fina, não muito grossa a roupa, parecia ser de um material que lembra, não dá pra saber ao certo, não posso dizer se era um material assim como se fosse um elástico ou como se fosse um couro, mas ele não tinha brilho, era fosco e era um pouco colado no corpo, era assim, o modelo do corpo era o modelo da roupa, sabe? Não tinha folga, assim, tipo, esvoaçante, né? E o mais interessante foi aqui, em cima do ombro, em cima do outro ombro, eu vi dois artefatos, mais ou menos desse tamanho, assim, dois círculos, que lembrou muito como se fossem dois relógios. Parecia também como se fossem duas válvulas aqui. Muito interessante. Quase que eu consigo ver uns números em cima. Eu olhava assim, ele falando, eu ainda cheguei perto assim do ombro dele para ver, né? É óbvio que ele sabia que eu estava tentando ver o que era aquilo, né? Nem ligou para isso, ele só deixou, continuou falando e eu observando ali o ombro dele. Aí
eu cheguei mais perto, quase que eu vi assim, tipo uns números, ou eram uns negocinhos ali, né? Como se fossem números de um relógio, né? E também, como eu vi também como se fosse um ponteiro, né? Não dois assim de relógio, mas é como se fosse um ponteiro. Mas é que aquilo me lembrou um relógio, mas não era um relógio, óbvio que não era. Mas tinha um traço ali no meio e tinha inscrições que lembravam números também, como se fosse um relógio. Então, o que eu consigo dizer mais próximo para vocês era como se fossem relógios, tá? Mas só fazendo uma comparação com algo nosso humano aqui. E era grosso assim, era um negócio grosso assim, redondão assim, e ele tinha um acabamento perfeito assim, ó, trapezoidal, assim, e ele era mesclado com a roupa, com o corpo, assim, impressionante, os dois lados, assim. Aí eu vi aquilo, fiquei maravilhado e tal, e era um metálico fosco, assim, lindo, 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 lindo. As partezinhas de metálico fosco, sabe quando você vê um relógio com as partezinhas, assim, encaixadinhas e tal? Muito legal. Aí eu vi, depois disso, eu desci um pouco a atenção para a cintura, porque ele tava com um cinto. Parecia, gente, sei lá, parece um traje de um super-herói. É o que eu mais consigo trazer de parecido, assim, né? Aqueles cintos dos super-heróis, né? Com algum artefato, uma ombreira, assim. E o cinto dele tinha uma bola grande, uma bola do tamanho de sei lá, desse tamanho, assim, mais ou menos. É, uma bolona, e aí tinha os detalhes assim curvos no cinto que eram metálicos também, e o cinto se mesclava perfeitamente com a roupa, impressionante assim. Não era um cinto solto que você tipo encaixa, é como se ele fizesse parte da roupa ou parte do corpo dele, né? Se é que aquilo que eu vi, que de vez em quando, sabe quando, por exemplo, você faz aqui e ruga, né? Então eu via a movimentação da roupa em alguns pontos irrugarem, né? Só que eu não consigo dizer se isso era pele ou se era roupa, ou se é uma coisa que se mescla de tão avançado que é já, né? Então, é muito impressionante conseguir ver esse nível de detalhe, a roupinha dobrando assim, se era que era roupa ou pele. Então eu vou tentar fazer um rabisco aí para vocês verem. Vocês já provavelmente não viram aí que tá na capa, né? Mas se não tiver na capa, eu fui passando aí ao longo do que eu fui descrevendo, né? Tanto o ambiente, esse painel que eu vi, quanto a roupa deles, tá? Depois que eu vi ele, aí tá, quando eu olhei pro lado para ver aquele outro que estava mais distante, ele não tinha cabelo longo, ele tinha cabelo curto, louro, não tinha bigode. Só que eu vi ele mais de longe e não foquei tanto em ficar prestando atenção. Eu não vi os ombros, os artefatos no ombro, eu vi só o cinto. Aí sim, o cinto dele, ele era baixinho também, muito forte. E o cinto dele era maior do que o do outro que eu estava conversando, que me recepcionou. Muito forte o cinto, assim, bem robusto, parecia uma armadura de um cavaleiro do zodíaco, assim, negócio bruto mesmo, mesclado na roupa com uma bola maior ainda é, do que o do que estava me recepcionando. Sabe aquela bola, aquela medalha assim de aqueles lutadores de boxe, de coisa que põe aquele cinto, tipo um cintão daquele, uma bolona assim, só que bem gordo não, né? Bem profundo ele, ou seja, ele tinha ressaltos em termos de profundidade e entalhes bem trabalhados. Assim, muito lindo, metálico, fosco, prata, fosco prata, em tons diferentes dentro do universo do cinza, assim. Muito, muito legal. É um fosco tão bonito que a gente olha assim, se você vê que é um metal, mas ele não reflete, sabe, tanto a luz. É uma coisa muito doida, assim, muito interessante. Bom, aí foi isso, né? Ah, tá. Depois eu perguntei pra eles, porque eles que estavam do meu lado me recepcionando, né? Consegui parar, assim, de observar tanto e consegui finalmente perguntar alguma coisa. Eu falei, e vocês estão fazendo o que aqui, né? Perguntei pra eles. Aí esse cara me disse, olha, nós estamos coletando coisas, artefatos, algumas coisas do seu planeta, né? Foi bem artefatos que ele falou. Não, o que eu mais consigo me aproximar é algumas coisas do seu planeta. Estamos coletando. Né? Ficou claro ali que ele não queria dizer também que coisas eram essas. Também nem me passou na minha cabeça perguntar. Mas que coisa? O que vocês estão coletando, né? A gente tem tanta coisa. Você fica tão focado no visual, olhando. O cara tá falando pra você e você tá lúcido, você fica prestando atenção nele mexer na boca, você fica prestando atenção no olho, na roupa, no negócio que chama a atenção da roupa, você fica assim, ó, como se você fosse gente, é assim, eu fico pensando, a gente parece um animalzinho muito burrinho, e aí quando a gente vê uma coisa mega avançada, você fica, aí o cara tá te falando uma coisa e você não consegue gravar, porque você tá focado no visual, né? Você não tá focado no conteúdo e tal, mas pelo menos pra mim aconteceu assim. Espero que um dia eu consiga focar mais no conteúdo, né? Eu sou muito visual, né? Acho que por trabalhar com design gráfico, com todo esse lance visual. E aí foi isso. Ele me disse isso, que eles trabalham coletando algumas coisas no nosso planeta.
essa foi a mensagem. Depois disso, eu falei com ele, eu falei assim, eu falei, nossa, já tá durando muito tempo. Aqui, eu tô fora do corpo e acho que eu vou voltar a qualquer momento. Eu falei assim, né? Aí deu uma risadinha assim. Aí eu falei, aí como se eu tivesse lembrado, eu falei, e vocês são de onde? De que planeta vocês são? Eu falei, como eu lembrei de perguntar alguma coisa, é mesmo, né? Tem que perguntar isso aí. E vocês são de onde? De que planeta vocês são? Assim, meio super afobado, né? Aí todo mundo caiu na risada, assim, não sei o que e tal, e aí, não, tal. E super amoroso, assim, e deram risada, tipo assim, como se eles não fossem de planeta nenhum, né? Nisso que eles deram risada, eu já emendei. Não, tô falando assim, não necessariamente o planeta físico, né? Pô, vocês podem morar num planeta astral, ou no astral de um planeta, né? Aí eles, deram risada assim e tal, desconversaram um pouco. Aí uma mulher me chamou, tava mais longe, me chamou. Eu cheguei perto dela, nesse ponto já, eu senti que a minha lucidez estava começando a variar já. Porque eu já não consigo lembrar o cabelo dela, nada, roupa, nada. Eu só fui até ela estava meio sentada assim. Ela me mostrou como se fosse um livrinho, ela abriu, mas não era um livrinho, porque quando ela abriu eram telas, ou seja, as coisas que passavam, as coisas se mexiam, se passavam como se fosse um vídeo, e ela disse, olha, aqui é o seu planeta, tá vendo? E aí eu vi o planeta Terra nessa telinha, perfeito, maravilhoso, o globo dele, assim, como a gente conhece, se mexendo, tá? Meio girando, aquela luz passando, sabe aquelas imagens que a gente vê de satélite? Muito linda, foi mais ou menos aquilo ali. Aí ela virou, como se ela tivesse virado, ou ela fez um movimento com a mão e mudou. Eu entendi como se fosse um livro, porque minha lucidez já estava caindo. Aí ela, aqui é o outro planeta. E aí ela me falou um nome, meu Deus, como é o nome daquele negócio? Eu tenho anotado, porque eu acordei agora há pouco. E eu saio anotando correndo para não esquecer. Por exemplo, agora eu já não lembro mais o nomezinho que me falaram. Então eu vou olhar lá e ponho no cantinho do vídeo aqui para vocês o nome do planeta. Aí, só que falar o nome do planeta eu já não lembro, mesmo o que eu anotei, já é pela metade o nome. E talvez nem esteja certo, gente. Pelo amor de Deus, hein? Pode ser que seja só viagem minha, no nome, tá? Foi a forma como eu rememorei. E era alguma coisa, um nome meio duplo, assim. Eu só lembro primeirozinho o nome e talvez esteja pela metade. E ela foi passando, passou e falou mais um. E foi passando, e aqui é não sei o que, e aqui é não sei o que lá. E aí, nisso que ela foi passando, eu senti uma mão encostar no meu ombro por trás, aqui do meu lado. Quando eu senti a mão encostar, que eu estava olhando assim meio para baixo para ver, né? Aí quando eu senti encostar aqui, eu fui olhar para trás. Quando eu olhei para trás, eu já senti um clarão tomando conta. Começou um clarão a me rodear, as imagens foram sumindo, foi ficando tudo branco de novo. Eu já comecei a sentir meu corpo leve novamente, já comecei a sentir ele descendo. E aí eu comecei a sentir meu corpo de novo na cama. E aí eu, abri o olho. No que eu abri o olho, eu já, meu Deus, tô lembrando de tudo, estava lúcido, uau. Aí eu já mentalmente, gratidão, queridos, por essa experiência, por vocês terem me levado aí, vocês falarem um pouquinho de quase nada e só por deixar eu estar lá e ver visualmente alguma coisa já foi maravilhoso. Então estou assim com um sentimento no coração incrível, preenchido de amor, porque, gente, esses seres são cheios de amor, eles são muito amorosos, assim, a gente está do lado deles, a gente só sente a leveza, o humor deles eles estão sempre rindo das coisas, sempre divertido, então, e parece que não existe um medo de rir, assim, que é gostoso e tal, enfim, só gratidão mesmo, queridos, sejam lá quem for vocês, sei que vocês são de luz, senti muito amor mesmo, senti muita compaixão por ter me levado, muita paciência na bobeira de eu estar ali e estar, tipo, que nenhum um animalzinho, né, semi-consciente ali, mas eu acho que eles ficaram muito felizes também de me ver lúcido ali, e foi isso que eu senti, assim, em termos de feedback também, acho que foi uma oportunidade, assim, muito interessante. Então, é isso, compartilho com vocês esse do umbral ao céu, no sentido céu com extraterrestres, né, com queridas consciências extraterrenas aí, sejam de que planeta forem, ou se forem daqui da Terra mesmo, se estiverem no astral da Terra, né, por um tempo, sejam quem vocês forem, muito obrigado, né, por essa oportunidade, agradeço por vocês estarem aqui me escutando já, dando quase meia hora de relato, desculpem a demora, tentei fazer o mais rápido e coisa possível, mas quando a gente está emocionalmente assim, preenchido da projeção é uma coisa muito doida, assim, então a gente também perde o foco um pouco, porque tá tão no coração ainda, que o racional ainda tá difícil de mentalizar, tá bom? Muita gratidão. Namastê, beijo para todos.